Oi pessoal, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos. Tô de olho aqui na hora pra gente dar um tempinho, esperar a turma chegar pra gente começar o nosso encontro, o nosso bate-papo de hoje. Dá pra enxergar direitinho, turma? Muito bem, obrigado por... Eita que essa sala vai ficar cheia hoje de gente. Bem-vindas e bem-vindos para quem está chegando agora. Acho que alguém já deve ter acompanhado as lives que estão rolando por aí, né, tradicionalmente. E entra gente, sai gente toda hora, então eu vou repetir algumas coisas em alguns momentos, né? Para dar boas-vindas aí para a galera que chega, para a gente conseguir conversar, se comunicar um pouquinho melhor. Bom, para vocês estarem aqui à noite, interessados por esse assunto, olha, imagino que vocês querem pelo menos ouvir alguma coisa nova aí nessa história, né? Muito bem, mais uns minutinhos para a gente começar. Oi pessoal, essa é a primeira de muitas, tá, que a gente pretende fazer. A gente vai começar um processo, vou explicar um pouquinho, né, de transmissão de informação através dessas novas tecnologias aí, já que a gente tem essa possibilidade na atualidade, né? Então a gente tem muita coisa para falar hoje. Já vou adiantar que a gente tem uma hora cravada ali para tratar dos assuntos que estão sendo propostos. Então a gente vai manter o foco em alguns momentos, certo? Mas eu vou começar e a turma vai chegando também, como tradicionalmente eu costumo fazer nas salas, né? Nas salas de aula. Quem já assistiu minhas aulas sabe como é que funciona. Deixa eu só diminuir aqui para eu conseguir falar com vocês direitinho. Muito bem. A gente vai entrar na onda das lives agora, não só pelo modismo, mas pela necessidade que a gente tem notado na Escola de Botânica de falar através desse mecanismo, desse sistema, com todo mundo que está em casa, né? A gente está vivendo um momento muito novo, inédito ali para a história da humanidade, da maneira que é, nas proporções que está acontecendo. Então, a gente entrou na onda também, volto a dizer, não pela moda, mas pela necessidade das informações serem propagadas, com o distanciamento social que é necessário nesse momento. A gente teve que interromper as nossas atividades na Escola de Botânica, as atividades presenciais. Então a gente continua os cursos que são cursos regulares, que tem aula toda semana, a gente continua tendo aula do jeito que a gente está agora aqui. Mas a gente tem essa necessidade constante de se comunicar com bastante gente, né? Imagino que alguns de vocês já acompanham as redes sociais da escola. A gente tenta, dentro do possível ali, transmitir o máximo de informação que a gente consegue. Então vou contar bem breve, né? Não vou ficar fazendo propaganda nesse momento necessariamente, mas contar bem breve ali um pouco de como que a gente está agora, o que a gente tem feito dentro da Escola de Botânica. Bom, bem-vindos e bem-vindas para quem chegou, está chegando mais uma vez. Me chamo Anderson, trabalho como biólogo, trabalho como botânico, sou professor da Escola de Botânica e diretor também. Essa escola nasceu por um desejo de compartilhar o conhecimento científico e principalmente informações para as pessoas sobre plantas de uma maneira mais embasada, vamos dizer assim, não sei se é o termo mais adequado, mas a nossa preocupação como escola sempre foi ter segurança e passar informações corretas para as pessoas, né? Então,
O que acontece dentro do período, a escola vai fazer 6 anos já de vida, a gente já recebeu muita gente, foram milhares de pessoas que tiveram e participaram das nossas atividades presenciais, gente que vem do Brasil inteiro aqui para São Paulo, que a gente se assusta, né, quando alguém fala um lugar que veio, às vezes veio de um lugar extremamente distante, então é um desafio para a gente conseguir atender e se comunicar com todo mundo. Muita gente perguntou já o porquê que antes a gente não estava nas redes, não tinha cursos online, basicamente porque somos uma escola, apesar do nosso desejo de que todo mundo atinja ou aprenda sobre plantas, a gente ainda é um grupo pequeno de pessoas trabalhando, as pessoas não têm muito essa dimensão, mas na nossa administração ali nós somos 4 pessoas que fazem essa escola acontecer, e todos os professores que são os professores parceiros, que são quase 30 professores hoje, que trazem para a escola suas oficinas, aulas e todo o conteúdo que vocês têm acompanhado aí nas redes, né? Em relação a essas aproximações aí que a gente tenta fazer, conexões entre pessoas e plantas. É um trabalho grande que a gente tem, então por isso que a gente às vezes não consegue estar em todos os lugares, a gente quer se deslocar Brasil afora, ir para todos os cantos, e a gente consegue, são etapas, né? E de novo, bem-vindo e bem-vinda aí para quem está chegando, né? E qual que é o objetivo e o motivo da gente propor esse encontro aqui hoje? Basicamente para que a gente consiga continuar compartilhando informação. A informação lida, ela é muitas vezes distorcida. A internet, eu acho que todo mundo que está aqui sabe que ela não é um lugar onde as pessoas costumam ler com muita atenção, geralmente, né? Então a gente tenta transmitir as informações também através da fala, justamente para não gerar tanta dúvida. E falar de planta e falar de ciência, apesar de muita gente sempre perguntar, até com uma certa facilidade, né, de algumas coisas, não é tão simples assim. A gente esquece que planta é ser vivo, é organismo vivo, e eu sempre dou esse exemplo, né? Se tiver mães aqui nessa transmissão, se você tem mais de um filho, você sabe que seus filhos são diferentes, por mais que você tente fazer tudo de uma maneira, às vezes, bastante semelhante. Então, o organismo vivo é assim, tem vontade própria, e nem tudo, não existe receita para absolutamente tudo, né? Bom, volto a dizer, só para me apresentar de novo para quem chegou, eu trabalho como biólogo e botânico já há quase 20 anos. Essa é a minha tarefa, eu acho, diária ali, acordar, estudar, aprender, transmitir informação sobre plantas. Nesse mesmo tempo eu também trabalho como professor, já trabalhei em muitos lugares como professor e tenho aí essa paixão, vamos dizer, por transmitir informação. Acho que ensinar a gente nem sempre ensina, mas a gente transmite informação e existe essa paixão aí pelas plantas. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou contar um pouco de uma história que tem se tornado bastante popular ao longo dos últimos meses, vamos dizer assim, anos também, e muita gente tem perguntado sobre isso. É um termo novo que tem feito parte do dia a dia de quem tem se aproximado do universo das plantas, e por isso a gente vai falar de cegueira botânica. Imagino que alguns de vocês, talvez, para quem está um pouco mais acostumado a conviver com esse termo, já ouviu provavelmente esse termo, né? É um termo novo do ponto de vista científico ali, ele é um termo que tem um propósito de existir, as palavras não surgem por acaso, os termos não surgem por acaso. Então eu tenho uma proposta aqui para fazer para todo mundo. Já adianto que na semana que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, tá? Muita gente falou para a gente fazer em outros horários. Bom, a demanda é grande, né, de horários, todo mundo tem as suas agendas aí. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos manter no horário das 8h30, horário de Brasília, na próxima semana. E a gente deixa gravado não só no Stories, mas a gente vai gravar esses vídeos e deixar eles disponíveis também no YouTube. Então vocês conseguem assistir com calma, de qualquer lugar do mundo aí que você tiver, você consegue ver isso com calma.
a proposta é que seja uma aula. Então eu costumo dizer, eu não sou chato como professor, o pessoal que já me acompanhou ao vivo sabe disso, que eu não sou tão rígido. Já tem uma proposta para essa aula, a gente vai falar de cegueira botânica. Então tem muita gente propondo outros assuntos, e só para a gente ter foco, porque é uma coisa que a internet geralmente não permite, né? A gente não consegue manter, às vezes, o olhar naquilo que está sendo proposto. E não é para ser severo, não, mas a ideia é a seguinte, que a gente consiga abordar esse assunto, ampliar também. Então, a minha sugestão é que eu vou fazer uma pausa nos comentários por enquanto, a gente segue aqui com o assunto, não é monólogo, tá? E daqui a pouco eu abro de novo os comentários para vocês poderem também falar, a gente conversar, e eu vou responder as perguntas e tudo mais. Tá bom? Vocês topam? Se for dessa forma? Eu não quero o povo saindo, né, e falando, não, eles não querem que a gente fale, não é isso, tá? É só pra gente ter um foco mesmo no assunto. Uma coisa que eu tenho notado já há algum tempo, então eu vou desativar aqui, com licença, pessoal, é temporário, tá? Esse desativar os comentários, permaneçam aí, a gente tem muita coisa para compartilhar. Se não quiser permanecer, eu entendo também, mas a ideia é a seguinte. Eu vou mostrar para vocês, para a gente começar e ser um pouco mais feliz aqui, eu vou mostrar uma imagem para ver se vocês conhecem essa coisa aqui. Eu vou até ativar o comentário de novo, só para a gente responder algumas perguntas. Gente, o que é isso daí? Feijão, né? Todo mundo já viu feijão, todo mundo conhece. Muita gente come todo dia feijão, então não é surpresa nenhuma para ninguém. Se a gente olhar essa coisa aqui, ó, vocês lembram dessa experiência que vocês fizeram no passado? Provavelmente quando vocês tinham 6 anos de idade, né? A gente não era na terra necessariamente, a gente faz o plantio do feijão num algodão quando a gente é criancinha. Não é à toa que os professores continuam replicando isso há décadas, né? Não só no Brasil, mas mundo afora. Crianças continuam plantando feijão no algodão, e não é só no Brasil, tá? Em todos os lugares a gente tem visto isso acontecendo. O motivo disso é para a gente aprender uma coisa muito cedo. Plantas nascem a partir de sementes. E eu não sei se vocês se lembram dessa experiência, mas quando a gente é criança, a gente planta lá o feijãozinho no algodão, e isso é uma pergunta que eu faço, já fiz para milhares de pessoas, presencialmente, tá? Faz parte até de um estudo aí que eu tenho feito. Se vocês conseguem se lembrar o que aconteceu com aquele pé de feijão. Então, se a gente pega aquele pezinho de feijão lá que vocês plantaram na escola, quando vocês eram bem pequenininhos, aí as pessoas sempre falam assim, morreu. Então, você pode estar deduzindo isso, mas você lembra de fato o que aconteceu com aquele pé de feijão? Muita gente tem vários dados sobre aquilo lá, né? A gente vai ter uma informação, vou desativar de novo para quem chegou agora, só para a gente manter o foco aqui na nossa conversa, e aí a gente volta aos comentários daqui a pouco, tá? Aquele pé de feijão que você plantou provavelmente num potinho de plástico, no algodão, ficou na janela da escola, o professor ou a professora propôs aquele exercício quando a gente tinha 6 anos de idade. Ele é um clássico, né, dentro do ensino básico e da formação tradicional das escolas do Brasil e em alguns lugares do mundo. E quando a gente observa o motivo daquilo, que basicamente é causar um trauma numa criança. Mas não é um trauma negativo, não, é um trauma muito positivo. Quando a gente observa, por exemplo, quase todo mundo, quando eu pergunto isso, me responde com muita certeza. Eu tenho certeza que eu plantei um pé de feijão. Eu pergunto, mas qual que era a cor do potinho? Era branco. Mas tem certeza? Mais ou menos, né? A gente não tem tanta certeza porque a própria idade não permite a gente guardar tantas informações ou tantos detalhes. A gente era muito pequeno quando fez esse exercício. Então, o que fica é a memória efetiva da experiência. E para uma criança com 6 anos de idade, por exemplo, 7, 5, o que marca naquela experiência é acessar pela primeira vez a possibilidade de ver que planta nasce de algum jeito, porque a criança conhece o feijão, conhece o algodão, conhece o potinho, a água, tudo que está envolvido na experiência já é conhecido para a maioria das crianças. Só que juntar tudo aquilo e de repente sai uma coisa desse tamanho, a planta lá de dentro, né? Isso é um despertar para novas formas de vida. Para a maioria de nós isso é inesquecível. A gente não lembra dos detalhes, mas a gente pode afirmar, olha, eu tenho certeza que eu fiz essa experiência. E é muito maluco porque
não é por acaso, né, que a gente faz isso. Eu já vou falar desse ponto, eu vou mostrar aqui uma outra foto para vocês, que aí a gente consegue fazer alguns comparativos. Vou voltar aqui só para vocês me dizerem aqui. Olha que coisa mais fofa. O que vocês veem nessa imagem, né? Olha que coisa mais impressionante. Bom, vocês estão vendo algo nessa imagem. Vocês vão me dizer aí também daqui a pouco o que vocês estão enxergando. Se eu mudar de foto, já vou mudar, tá? Para a gente poder avançar aqui. O que vocês estão vendo nessa foto, gente? Que loucura isso, né? Olha as cores, olha a exuberância disso daí. Adorei que tem uma girafa fêmea, né? Aqui nessa segunda foto, né? Para quem perdeu, pessoal, alguma coisa, vai ficar tudo gravado, tá? A gente vai transmitir tudo isso no YouTube depois, então vocês não se preocupem. Olha essa segunda foto aí. Se a gente tiver essa terceira, para assustar as pessoas um pouquinho, porque tem gente que tem paura, né? Eu vou achar a coisa mais fofa do mundo também. Mas o que vocês estão vendo nessas fotos, né? Vou colocar mais uma aqui. O que vocês estão vendo nessa foto? Muita gente não conhece o que tem por aí, mas, enfim. Quem chegou agora, bem-vindo e bem-vinda. A gente está começando a nossa conversa de hoje, tá? Bom, essas fotos eram basicamente para mostrar algumas coisas pra gente. E muita gente disse aqui que era girafa, algumas pessoas disseram que era o passarinho, outros a serpente, a cobra, e assim vai, né? Assim como o último lá, que é o antílope. Esse é um exercício que é proposto, na verdade, por várias pessoas hoje, né? Mas que nasce com uma dupla de americanos e que aí a gente vai ter também alguns brasileiros envolvidos nessa propagação dessa ideia. É muito curioso quando a gente olha essas imagens, a primeira coisa que muita gente identifica são os animais, né? Isso tem a ver com a capacidade humana que a gente tem, isso é natural, da gente perceber ou identificar imediatamente a presença de um animal dentro de um espaço. O nome que a ciência dá para isso é zoocentrismo, né? Tem a ver com essa percepção imediata que a gente tem para tudo aquilo que representa risco. Porque no fim das contas, quando a gente vai analisar através fizer uma análise neurológica ou neurocientífica, melhor dizendo, disso, né? Como é que o cérebro funciona em relação a essa percepção dos animais, o nome que a ciência deu para isso foi zoocentrismo. A hipervalorização natural, tá? Não é crítica, que a gente dá para os animais. Isso, do ponto de vista evolutivo, tem um propósito. Na verdade, a gente olha primeiro os animais porque, seja uma mosca que vem na sua direção ou um elefante, ambos representam algum tipo de risco e por isso a gente foi condicionado ao longo desses milhares de anos aí de existência da espécie humana a perceber isso no lugar. Se você está dentro de uma floresta e aparece uma onça, todo mundo me responde, eu falo, o que você faz? A maioria das pessoas diz lá, não sei, né? Sai correndo, paro, subo na árvore. Bom, não sei qual seria de fato a melhor alternativa. Uma coisa é certa, a gente tentaria proteger a nossa vida. Agora, se aparece uma planta na sua frente, porque eu não sei se vocês perceberam isso, mas em todas as fotos tinha planta. Olha a girafa, quem está na frente da girafa é um galho de uma árvore. A gente vê o passarinho aqui, né? O beija-flor completamente colorido ali também, mas tem uma flor vermelha, uma planta com as suas partes florais ali vermelhas imensa. Tudo bem, tem uma serpente aqui, mas ela está em cima da grama. E é muito curioso como o nosso olho não está treinado. Aqui também o antílope está num lugar, o animal está num lugar, só que ele está no segundo plano, as plantas estão na frente. Isso é só um exercício muito simples para a gente perceber o quanto que a gente não está efetivamente acostumado a ver as plantas dentro dos espaços. Bom, planta não corre atrás da gente, não representa do ponto de vista de fuga, né, risco. Então a gente não precisa sair correndo de planta, ao menos que você esteja no pesadelo, né? Do contrário, você pode ficar bem tranquilo que elas não vão correr atrás de você. E isso fez com que nossa mente ali, e principalmente quando a gente fala de condicionamento ali das condições humanas, a gente não se preocupou tanto com as plantas. Elas sempre estiveram conosco para algumas finalidades, vamos dizer assim, né? Então elas sempre estiveram em todos os espaços.
mas principalmente quando a gente fala de alimentação, a produção ou fabricação de algo para combater uma doença, então os remédios, né? E para fazer uma coisa que a gente chama de paisagem. Você não faz paisagismo com animal, né? Você não coloca a girafa, o cachorro, o gato ali para fazer paisagismo. A paisagem, que a gente tanto aprecia, ela é construída, pelo menos no nosso imaginário, a partir da presença das plantas dentro de um espaço, né? Eu não sei se vocês já se deram conta, mas de todos os seres vivos com quem a gente convive, os que mais a gente convive são as plantas. Porque se a gente fala, eu tenho meu cachorro, eu tenho gato, eu tenho minha família aqui em casa, né? Tudo bem, mas a partir do momento que a gente para de ser amamentado, automaticamente a gente vai conviver com elas até o último dia da nossa vida. E aí, voltando para quem entrou agora, tá, gente? Os comentários estão interrompidos por um instante, a gente já volta aí a trocar ideia, na verdade começa a trocar ideia daqui a pouco, tá? Bem-vindos e bem-vindas aí para quem está chegando agora. Se analisar que no momento que você para de ser amamentado, né, qual a primeira coisa que a mãe faz para uma criança, isso no mundo contemporâneo hoje? Uma papinha de legumes, geralmente. E aí você vai ver as mais variadas culturas do mundo, você tem a inserção do vegetal como fonte energética. Então você tem a substituição do leite materno e você vai quase que automaticamente, claro, nunca a gente vai generalizar, tem culturas que não fazem isso, né, mundo afora. Mas a gente tem a inserção das plantas já como fonte de energia para os seres humanos. Isso é uma relação de amor eterno. Até o último dia que você viver, você vai estar convivendo com plantas. E se a gente pensar em número de indivíduos, número de espécies, né, esse volume, não tem ninguém com quem a gente conviva mais do que com as plantas, porque elas fazem parte da nossa alimentação. Apesar da gente tratar, né, o alimento como um produto na atualidade, né, a gente não tem o ritual tradicional, em muitas culturas não é comum que exista uma ritualística ali para o alimento, mas simplesmente o consumo para você ganhar energia. Tá tudo bem porque os tempos mudaram, né? A gente vai pegar alguns pontos históricos, eu costumo dizer que é muito importante a gente conhecer a nossa história. Se a gente conhece o passado, a gente sabe como resolver o presente e até planejar o futuro. E aí a gente começa a identificar que, a história da humanidade é muito longa, a gente não vai lá atrás, mas a gente vai chegar num ponto importante que foi a Revolução Industrial, que começa ali em meados de 1760, mais ou menos, e a Revolução Industrial não foi um acontecimento, não foi um dia, não foi um ano, né? Mas foi um período histórico na humanidade onde a gente mudou os nossos hábitos. Se a gente parar para analisar, do ponto de vista histórico, a espécie humana era muito bicho até aquele momento ainda, né? Os nossos processos, eles eram muito artesanais, a gente construía coisas de uma maneira muito simplificada ainda, ou não simplificada, às vezes bastante complexa, mas ainda muito manual. A Revolução Industrial ela traz essa alteração desse comportamento humano, a gente começa a construir máquina e uma série de coisas, e a gente na verdade, né, de ter tanto acesso, a gente começa a valorizar outros elementos, como por exemplo as máquinas. Isso mudou um pouco a cabecinha das pessoas. Se a gente levar em consideração que no século XVI, eu estou falando de 1500 e pouco, né, Nicolau Copérnico estava propondo para o mundo, a ideia não é dele, porque isso é uma coisa extremamente antiga, mas lá no passado ele propunha para o mundo o seguinte: olha, a Terra não é o centro do universo ou do sistema, né? Ele traz à tona novamente, porque isso já tinha aparecido antes, a teoria do heliocentrismo, a ideia de que o Sol é o centro do universo. De 1500 e pouco até esses 1760, até 1820, 40, que até onde se estende a Revolução Industrial, a gente tinha uma relação muito aproximada com os vegetais, né? No dia a dia, a gente começa a construir máquinas e se distrai. Se a gente dá um salto gigantesco na história da humanidade, a gente pode chegar, por exemplo, no Brasil de 1500. Não vamos entrar em detalhe nessa história, mas a gente vai lembrar de uma coisa, que quando os colonizadores chegam no Brasil, já tinha uma galera por aqui, e era uma galera grande, era uma nação, né? Uma população muito grande. Os indígenas que habitavam o Brasil naquela época tinham uma relação com as plantas muito diferente da relação que a gente tem hoje, né? Então, e não só o indígena daquela época, mas até da atualidade,
a relação com os vegetais é extremamente diferente do mundo contemporâneo, da relação que a espécie humana contemporânea tem. Então, o que a gente pode levar em consideração? Que da colonização para frente, a gente se comportou basicamente por influência dos colonizadores, né? Então, a gente tem os portugueses chegando, trazendo novos hábitos ali, inéditos ali para esse território. E tem uma coisa que muita gente não sabe, mas que eu considero bastante trágica, e é uma visão minha ali como pesquisador. Bom, se a gente também pergunta isso para muita gente, o que o índio come, gente? Aí vem uma resposta clássica: banana, peixe e mandioca, né? Para mim é um pouco assustador que as pessoas tenham essa concepção da alimentação indígena, de que seja tão limitada ou que sejam somente esses elementos. E eu digo isso por estudo de caso mesmo, perguntar ao vivo dentro da escola de botânica há mais de 5 anos ali e ter essa resposta com frequência. Vocês acham que quando os portugueses chegaram aqui num processo de colonização extremamente agressivo, como provavelmente foi, o indígena que estava morando na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, estava comendo banana, peixe e mandioca? Com toda certeza não, porque nem banana tinha por aqui nessa época, né? Então é importante que a gente tenha alguns dados que trazem um pouco de clareza para esse momento histórico. Não vou entrar a fundo no assunto dos indígenas, porque isso é extremamente longo e complexo, mas os indígenas provavelmente não tinham essa tal cegueira botânica, que eu já vou chegar nela aí também, porque a apreciação que pelo menos os historiadores apresentam do passado e até os pesquisadores na atualidade e o contato com as comunidades indígenas que a gente tem hoje traz uma clareza. A relação com o índio, que o índio tem com planta é outra, diferente do que a maioria das pessoas no mundo contemporâneo tem. Mas isso é só para lembrar a gente que o brasileiro tem uma parte trágica da nossa alimentação, da nossa relação mais estreitada com as plantas. Aí se eu perguntar para vocês aqui, que plantas brasileiras vocês comem? Aí quando eu falo de brasileiro, vou ativar aqui um pouquinho de novo para vocês jogarem um pouco de informação aqui, daqui a pouco a gente vai debater tudo isso, tá? Não vai ficar só no monólogo. Mas daquilo que vocês comem no dia a dia, o que é uma planta nativa? O que eu quero dizer é originária do Brasil, já estava por aqui antes da colonização. Ó, vem um cupuaçu, jatobá, ótimo, né? Mamão não estava aqui, né? Pequi com certeza estava por aqui, couve também não estava por aqui, né? O açaí estava, sapucaia estava, caju estava aqui, jabuticaba estava aqui. Quanta gente que já conhece as plantas brasileiras, né? Bacupari estava aqui, mandioca, olha, a mandioca apareceu. Alguns abacaxi sim, taioba e assim vai. A lista vai longe, né? Só que se a gente levar em consideração, maracujá estava, gente. Adoro maracujá. Pequi, olha o pequi lá. O povo do Centro-Oeste, né, vai defender o pequi, que é uma delícia mesmo. Quer dizer, nem todo mundo gosta, né? Mas eu adoro. A gente vai ter uma série de plantas que já estavam por aqui e sem dúvida faziam parte da alimentação desses povos tradicionais do Brasil. Eu estou perguntando isso porque, apesar de vocês citarem aí uma lista, né, tá entrando aí o guaraná, mangaba e uma série de outras plantas que vocês já estão demonstrando que conhecem, né? Dentro dessa história, isso faz parte, na verdade, de um consumo. Com licença, pessoal, só para a gente continuar. Todos esses estão certos, tá? Estou bem feliz de saber que vocês sabem bastante sobre as plantas brasileiras. Mas quando a gente leva em consideração essa parte histórica essa parte desse momento histórico do Brasil, da colonização, a gente tem uma coisa que o mundo inteiro passou, né? A gente não convive mais com as plantas brasileiras no dia a dia. Então essas plantas hoje elas são tratadas até como plantas regionais. Então regionalmente você vai para o Centro-Oeste, você vai fartura do pequi, você vai para a Amazônia, fartura do açaí, assim por diante. Mas de fato, no seu dia a dia, é uma pergunta para vocês pensarem ao longo da semana, tá? O que é uma planta brasileira, que eu quero dizer nativa, que efetivamente faz parte da sua alimentação todo dia? Aí muita gente vai falar mandioca. Bom, se você mora no norte ou no nordeste, com toda certeza, tá? Faz parte da cultura alimentar desses locais, né? Agora, o brasileiro, quando a gente faz a média do Brasil, a gente não come plantas brasileiras, porque nem todo mundo come mandioca no Brasil todo dia, né? Sabe por que isso é trágico?
porque do ponto de vista botânico agora, o Brasil é o país que tem o maior número de espécies vegetais conhecidas do planeta Terra. É a maior riqueza vegetal em diversidade, em número de espécies, está por aqui. Eu vou falar de um número que é um número que a ciência tem hoje como um dado palpável, tá? A gente tem 46 mil organismos que estão dentro do que a gente classifica não só como vegetais, tá? Vegetais são 41 mil espécies de plantas conhecidas no Brasil. Conhecidas, porque tem muita coisa ainda para ser estudada e muita coisa desconhecida. Sem contar os citados ali como 6 mil, quase 6 mil fungos, mas na verdade já se sabe que são quase 10 mil fungos já conhecidos para o Brasil. Só para esclarecer, hoje os fungos não são mais tratados como parte do reino vegetal, mas ainda são estudados pelos botânicos, mais especificamente os micólogos ou micologistas. Tá? Por que eu estou levantando essa questão tanto do alimento? Né? Não é falar sobre cegueira botânica, estou falando de comida. Porque a gente não se dá conta nem na hora de preparar, por exemplo, a comida que a gente faz em casa. Quando você está cortando uma cenoura, você está cortando um pedaço de uma planta. Então é uma necessidade que a gente tem de começar a perceber e de começar a valorizar, na verdade exercitar um olhar para esse lugar que é o do alimento. Ele nos ensina muito, tá? E planta tem muita coisa para ensinar para a gente. Se a gente fizer um outro pulo na história, chegar, por exemplo, na década de 1970 e 80, mais ou menos nesse período, os arquitetos talvez possam me ajudar mais com essa informação. Quando a gente olha a história da arquitetura, e aí no mundo isso varia, não só no mundo, mas até no Brasil isso vai variar bastante em relação a estilos de arquitetura, mas se a gente fizer um apanhado, mais generalista ali, a gente vai ter uma informação de que a arquitetura do Brasil, ou pelo menos das capitais brasileiras, teve uma influência muito grande da arquitetura portuguesa, né, que eu chamo basicamente de terreno, casinha e quintal ali, né? Então você tem o quintal, que até a década de 70 e 80, se você está lá em Belém, ou se você está, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, na Vila Maria, que é um bairro daqui, que tem casinhas típicas portuguesas ali, que você tem aquela casa com um telhadinho, o quintal em volta e uma árvore ali dentro do quintal. Essa era a realidade do brasileiro até a década de 1970, 80, né? Enquanto a gente morava nessa casinha, a gente tinha acesso a muitos eventos básicos da natureza. A gente via a lua, via o sol, via a chuva, o vento, né? E tinha um jardinzinho, que por mais que a gente não valorizasse tanto naquela época, necessariamente como pessoas, ele estava lá. Então as plantas estavam presentes no seu dia a dia o tempo inteiro. Década de 70 e 80 existe uma influência grande de uma coisa que a gente conheceu como progresso, que hoje é bastante questionável, né? Onde a gente teve a ideia de que morar num lugar asséptico era melhor. Bem-vindos e bem-vindas, está fazendo uma interrupção aqui para quem está chegando agora, a gente já volta com os comentários ali, já vou finalizar essa parte também para a gente poder conversar. Década de 70 e 80, você morava na casinha, tinha o terreninho ali, tinha a jabuticabeira no quintal da casa da avó, para quem vai lembrar, e assim era. Quando a gente tem a sedução de morar em apartamentos nos centros urbanos, ou para quem não foi morar nos apartamentos, porque o apartamento foi a ideia da asepsia. Você mora num lugar moderno, você fica longe de todo mundo. A gente foi contra, né? Na verdade, princípios básicos da espécie humana que sempre viveu aglomerada. De repente a gente vai morar em situações de isolamento. Melhor exercício que o atual não há, né? Eu não queria tanto ficar isolado, né? Quando a gente pensa nisso, quem não foi morar na casinha teve outra sedução naquela época, porque comprou um carro. Então o carro veio como uma coisa mais maravilhosa para muita gente ali, uma ideia de que você também tinha o progresso através do veículo. E o que a gente fez a partir daí? Eu comprei um carro, vou pagar 10 anos esse carro, não posso deixar esse carro na chuva, no sol. Aí você corta a sua jabuticabeira, você tira o jardinzinho, tira o portãozinho baixo que você via o vizinho, a vizinha da frente e constrói uma garagem. Aí é uma visão minha, tá? Do meu ponto de vista, foi nesse momento que, como brasileiros ali, a gente fez a nossa maior ruptura, a gente cortou o laço com uma coisa que a gente chama de natureza. Por mais que a história da humanidade viesse avançando não, né? Mudando ao longo do tempo, aí chega no Brasil, tem colonização, tudo vai mudando ao longo do tempo,
Tem um momento que é esse, quando a gente fala, ó, natureza, você vai lá para fora, fica fora da minha casa, eu vou morar num lugar limpinho, que não chove, não tem terra, não venta, tá tudo ótimo. Só que a gente esqueceu que a gente estava perdendo acesso a vento, chuva, sol, lua, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, né? Você sente falta do sol? Acho que para uma pessoa que nasce num lugar que nem acessa, nem percebe de onde vem o sol em relação à sua casa. A pergunta que eu faço para muita gente: o sol nasce onde? Assim, você sabe disso? Porque é importante que a gente observe esses eventos da natureza para entender também de plantas. As pessoas querem ter planta em casa, só que se você não sabe como que a luz do sol entra na sua casa, é o princípio básico que você aprendeu lá com o feijão. A planta precisa de água e luz. A água você tem na torneira, a luz você precisa ter luz solar. Então entenda o espaço e como que essa luz acessa a sua casa, né? Quando a gente pensa nessa história de jogar a natureza para fora, é muito curioso que a gente hoje fala: eu vou no parque porque eu quero estar perto da natureza, eu vou para a praia, eu vou para o sítio, eu vou para tal lugar para ficar perto da natureza. Eu acho isso muito estranho, né? Como que a gente chegou nesse lugar de jogar a natureza para fora a esse ponto, de ter que ir até a natureza? Mas é a nossa realidade na atualidade, né? Fiz aqui uma colinha para lembrar de uma coisa. Essa história toda da cegueira botânica, entrando nesse assunto, para quem está chegando agora, a gente já está falando disso há um tempinho, de uma introdução, na verdade, começou efetivamente em 2001, quando uma dupla de pesquisadores americanos, um rapaz e uma moça, o rapaz é o James Wandersee e a Elizabeth Schussler, são dois pesquisadores da Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. Eles se juntaram, na verdade eles já lidam com esse assunto há muito tempo, que é essa relação de afastamento que a gente teve proporcionado por eventos históricos, né? Então eles se uniram para estudar de que maneiras a gente conseguiria criar caminhos e estratégias para novamente dar o passo, volta. Precisa voltar, vocês estão muito longe, né? Eles começaram a perceber que, fazendo uma série de experimentos, as respostas eram as mesmas. A maior parte das pessoas não teve oportunidade de aprender sobre plantas, né? E aí a gente volta para aquele comecinho da nossa história, que eu vou colocar aqui de novo para quem entrou depois. Se você fez esse exercício de plantar um feijão na escola, quando você tinha 6 anos de idade, e é uma pergunta recorrente que eu faço para muita gente, tá? Você plantou feijão no algodão. E aí? Que outra experiência prática com plantas você teve na sua vida escolar? Muitas vezes o que rola é só um grilo, né, de som ali. A maior parte das pessoas não foi estimulada ao longo da vida, eu digo das pessoas que estão vivas hoje. A gente está falando de 30, 40 anos, onde a gente teve uma ruptura brusca ali com a natureza, com as plantas, a gente jogou tudo isso para fora, pela sedução do progresso que a gente teve, e na atualidade a gente tem se dado conta da falta que isso faz, né? Essa incapacidade natural, que é biológica, que a gente tem de não perceber já as plantas nos espaços, porque elas não representam risco para a gente, somado ao fato de que a gente criou ambientes extremamente assépticos, limpos, onde a terra da planta era um problema, causou de fato um problema para a gente, que esses dois cientistas intitulam de cegueira botânica. Vale lembrar que o termo nasce com um objetivo, como qualquer palavra na história de qualquer língua, existe um propósito dentro desse termo, dessa pequena frasezinha ali, que é trazer para a gente informação, para a gente perceber o quanto que a gente está distante dessa história das plantas, né? E aí você vai falar, tá, mas por que eu preciso saber de planta? Se elas são as coisas ou os organismos vivos com quem você mais convive ao longo da sua vida inteira, como é que você vai passar a vida inteira convivendo com alguém que você não conhece, né? As plantas até pouco tempo atrás, elas tinham de fato, e nas diferentes culturas, volto a dizer, não dá para generalizar nunca essas histórias, mas usando os exemplos mais contemporâneos do Brasil, quem está chegando agora, a gente já vai abrir aí para os comentários, tá? Na história contemporânea do Brasil, a gente tem um dado importante, né? A gente tem, depois da colonização, e pelo próprio processo de extração da Mata Atlântica que a colonização proporcionou, a retirada dessa floresta para a construção das capitais, né? Era uma ideia que no passado funcionava. Hoje a gente já sabe que não tem mais funcionalidade tudo isso.
deu para nós que vivemos nesse mundo contemporâneo, num país como o Brasil, né, com toda essa história de extrativismo, a ideia de que as plantas e que os seres vivos, na verdade, eles são utilitários. É importante que a gente considere o seguinte: quando você pergunta, eu acho isso muito curioso dentro das relações, né? As pessoas falam assim, na escola de botânica, a gente posta uma foto de uma plantinha ali, escreve a história dela, né? Quem faz tudo isso, já para adiantar para vocês, hoje é a Patrícia, no começo era eu, hoje é a Patrícia que escreve tudo isso, então tem uma pessoa que faz todos esses textos, toma todo cuidado, a gente faz isso em conjunto também. Mas a ideia é passar informação segura, e a gente coloca lá a história da planta, escreve uma série de informações. As primeiras perguntas que vêm, não é uma crítica, gente, tá? Faz parte da nossa curiosidade. Para que serve? E a gente tem tratado as plantas ao longo dessas últimas décadas, não que tenha sido diferente no passado, mas cada vez mais, como apenas coisas, elas se tornaram utilitárias. Uma coisa que é importante dentro desse processo de cegueira botânica, né, que é essa ideia de que a gente não percebe tanto as plantas, que se aplica não só às plantas, mas a tudo aquilo que é vivo. A nossa primeira pergunta ela precisa ser outra, a gente precisa entender o que são as coisas, não para o que servem. Os seres vivos não estão aqui simplesmente para nos servir, para atender a nossa demanda. É indiscutível que você olha para sua casa e você vai ver, o móvel é feito de madeira, é planta, o piso da casa é de madeira, é planta. Você tem uma planta aqui atrás, é planta também. O que você comeu hoje é planta, você tomou a cerveja, é planta, o vinho é planta, o pão também. Você vai ver, elas estão em absolutamente todos os lugares. É indiscutível que a gente não consiga viver sem elas. Não dá. Mas é muito curioso quando a gente olha, por exemplo, a história da decoração e nas últimas décadas. Então você vê a plantinha aqui atrás, eu tenho uma bromélia atrás de mim, a outra pendurada aqui em cima. Assim vai, as pessoas têm planta dentro de casa hoje em dia, mas por mais que você tenha a planta por lá, é importante que a gente não trate esses organismos vivos apenas como puros objetos de decoração, né? Existe vontade, existe crescimento, e a gente tem dentro dessa história uma oportunidade fantástica, que é de aprender com as plantas sobre o real funcionamento das coisas. Então a gente está vivendo um momento histórico, e aí a nível de humanidade, muito marcante. Isso vai ficar com certeza numa carimbada ali na história. E eu dou essa recomendação para todo mundo nesse período: acompanhe as suas plantas dentro da sua casa, que seja, no lugar onde você vive, por onde você passa. Entenda que elas estão dando para a gente a oportunidade de perceber que existe um ritmo de funcionamento das coisas que é diferente do ritmo que a gente colocou hoje para funcionar, né? A gente quer respostas rápidas. Bom, o ipê amarelo não vai te dar flor simplesmente porque você quer que ele te dê flor. Ele tem uma época ali de floração, e se você se torna um observador da natureza, você vai ter muito que aprender dentro disso, né? Eu falo muito que planta é a coisa que mais nos ensina a controlar a ansiedade, e principalmente para quem não está habituado, já deixa aí uma proposta de um exercício: plante semente, que é o que hoje a gente tem o hábito, eu quero uma árvore desse tamanho dentro da minha casa. Você pega a árvore adulta, leva para casa e passa um tempo, a planta morre. Você levou um adulto para viver com você, tem hábitos, já tem mania, tem jeito de fazer aquilo funcionar. Quando você pega a semente, é um bebê, né? Você leva ali, que você vai conduzindo o caminho daquele ser vivo, não como controlador, mas você vai aprendendo junto com aquilo. É um exercício interessante para a gente fazer nessa fase de distanciamento social, dá para a natureza a oportunidade da gente aprender com ela também, né? Uma coisa importante dentro dessa história toda, e aí principalmente para quem convive com criança, hoje pelo menos nos centros urbanos, não sou eu que digo isso, mas sim uma série de estudos aí que eu tenho acompanhado, tenho lido também, o quanto que as crianças mostram níveis de ansiedade cada vez mais intensos. Claro, a criança é condicionada a fazer 1 milhão de coisas ali ao mesmo tempo. Bota essas crianças para plantar sementinha ali, acompanhar ritmo de crescimento, desenhar a planta, cheirar, ter contato com tudo isso. E é importante que não só nas crianças a gente trabalhe essa questão da cegueira botânica, mas que a gente fale disso com os adultos também. E aí eu vou deixar para vocês uma proposta aqui, que é a seguinte: para ajudar a gente, não só os americanos fizeram isso, a gente vai ter isso aqui, ó. Olha que maravilha. Olha o título desse texto. É uma pergunta.
Mas de que te serve saber botânica? E quem coloca essa pergunta para a gente são 2 professores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, da USP. O professor Antônio Salatino e o professor Marcos Bucheriti. Esses 2 caras estão aí há 40 e poucos anos já convivendo com a ciência e com o entendimento do que é receber e não receber informação, não só sobre plantas, porque eles também trabalham com pesquisas em outras áreas ali, relacionadas à biologia. E eles trazem esse artigo para apresentar para a gente essa ideia em português, né, do que é a cegueira botânica. Então eu já vou dizer para vocês que lá no site da Escola de Botânica a gente já disponibilizou o link de acesso para vocês conseguirem pegar lá o artigo e ler. É tarefa de casa, vocês acharam que ia estar tudo mastigado aqui. Lembrem, quem chegou depois, eu estava falando no comecinho, trabalho como professor há quase 20 anos. Tem uma coisa que eu não concordo, é que a informação tem que ser completamente dada. É importante que a gente cative, busque, né, construir aquilo que nos interessa. E uma coisa importante dentro desse processo é aprender a partir das nossas experiências. Não são só pessoas que vão ficar nos dizendo o que a gente tem que aprender e como é que a informação não pode chegar toda diluída. E aí a gente tem um artigo, tem 17 páginas só, uma tarefa que vocês têm aí ao longo da semana para fazer, que é ler esse artigo para quem ainda não leu. Tem muita informação legal, apesar de ser um artigo científico, foi publicado numa revista da USP que é Estudos Avançados. A linguagem é super popular, quem nunca leu um artigo científico não vai ter problema nenhum. A ideia é tornar mesmo acessível, o título é esse. E a parte linda dessa história é que o título sai de uma peça do Machado de Assis, que se chama Uma Lição de Botânica. Mas quem lê o texto vai entender melhor essa história, não vou ficar mastigando tudo aí para vocês não, tá? E dentro disso, o que os professores Antônio e o Marcos trazem é uma reflexão baseada no que é essa relação do brasileiro com as plantas. Eles trazem dados ali sobre os indígenas do Brasil, informações sobre o folclore, como que isso se inseriu e pode ser inserido dentro da nossa cultura, como é que a gente trabalha essa questão de deixar de ser não perceber tanto as plantas dentro dos espaços, né? Tem um pensador, filósofo, importantíssimo escritor russo que viveu no do meio do século XIX ali para frente, que foi o Tolstói. E o Tolstói, em uma das obras dele, ele deixa uma lição para a gente que se aplica muito aos tempos contemporâneos, né? Ele dizia o seguinte: há pessoas que passam por uma floresta e só enxergam lenha para sua fogueira. Hoje, nos mundos contemporâneos, parece aquelas frases de efeito, mas isso é para a gente refletir que no mundo atual, principalmente dentro das conjunturas atuais, imagina que tem gente que derruba a floresta porque só quer lenha para sua fogueira, né? Isso é o máximo, o extremo do que a gente chama de cegueira botânica, não conseguir perceber que as plantas não estão ali para nos servir. A gente precisa mudar a nossa pergunta quando a gente olha para as plantas. Não é para que serve, simplesmente. Elas servem para algo, com certeza. Elas são generosas. Quem acompanha as minhas aulas no ao vivo sabe disso, que eu falo que não tem ser vivo mais generoso do que planta, né? Vive para oferecer recurso para todo mundo que vem por aí. Então, elas servem para algo, mas a gente pode mudar um pouco a nossa pergunta e entender o que são as plantas. E aí um caminho para isso, porque a pergunta acho que vocês têm tá, mas e aí, por onde eu começo? Começa além desse artigo. E a gente vai passar ao longo dessas semanas aqui, compartilhando um pouco de informações sobre isso, que caminhos que a gente toma para sair dessa cegueira, o que a gente pode ler, como é que a gente vai, aos poucos, precisa ler, digerir, ler de novo e construindo essa história. Então eu vou parar de falar para vocês poderem perguntar e eu responder também. Já adianto uma coisa aqui, fazendo um merchan. A gente vai dar início aos nossos cursos online. Nosso primeiro curso online a gente já contou com a ajuda de uma galera aí que já preencheu o nosso formulário lá no site da Escola de Botânica. E a gente, seguindo a recomendação da sugestão de vocês, o nosso primeiro curso vai ser o curso que a gente mais tem procura na escola, e foi o que as pessoas votaram ali, que é o de cultivo de plantas em casas e apartamentos, onde a gente mostra o básico que você precisa saber para fazer dar certo essa relação, essa convivência com as plantas, né? Então,
o lançamento é dia 23, estou olhando aqui dia 23 de abril que a gente vai fazer. Tudo que a gente postar aqui, colocar, a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês poderem ver depois. E aí eu vou abrir para vocês perguntarem, a gente conversar um pouquinho também, porque senão só eu vou ficar falando, né? E olha, leia um texto ao longo da semana. Para quem perdeu, tá lá no site da Escola de Botânica. Entra lá na página inicial, tem um título assim que é: mas de que te serve saber botânica? Baixa aqui o artigo. Você pode jogar no Google também, tá? Que você encontra com facilidade o acesso. Uma informação que é: vocês já fizeram o curso? Quanta gente que já fez? Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, não só o da escola, aqui está o meu Instagram, que é Anderson_Bill, vocês conseguem acompanhar um pouco lá, tá? Então, se vocês quiserem perguntar sobre a cegueira botânica, sobre essas questões todas, tá? Vale lembrar que a gente, para quem entrou depois, estava dizendo que a nossa equipe é muito pequenininha ainda. A gente gosta não só de trabalhar pequenos, mas é porque é uma empreitada falar de plantas com tanta gente. A gente já recebeu milhares de pessoas lá na escola, né, presencialmente. E continuaremos esse trabalho, só que agora, por influência desse momento histórico que a gente vive, a gente consegue compartilhar através daqui também, né? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. O texto do Machado de Assis, qual o texto do Machado de Assis? Se chama Uma Lição de Botânica. Foi a última peça escrita por Machado de Assis no ano de 1905. Vocês encontram também essa peça. Ela conta a história de uma moça que se apaixonou por um botânico e que ela começa a estudar botânica ali para, enfim, tentar se aproximar do rapaz. Eu não vou contar a história porque senão perde a graça, né? Como que eu relaciono esse uso indiscriminado de espécies de madeira com a cegueira botânica? Bom, a história que eu falei, né? Tudo se tornou muito utilitário. Então a gente precisa, na verdade, entender que a gente não precisa ter tantas coisas, a gente não precisa consumir tanto, a gente não precisa estar dentro dessa necessidade do ter. As coisas não estão simplesmente ali para nos servir. A gente pode ter uma relação com o que a gente chama de coisa, né? Que é aquilo que é palpável, que a gente consegue pegar, simplesmente como algo que nos serve, mas ter uma relação diferente a partir do momento que a gente começa a ter essa abordagem do que elas são, né? Como que a gente desperta esse interesse nas pessoas? Bom, é muito gradativo. Não tem grande segredo não, gente. Vocês podem simplesmente começou a cozinhar na sua casa. É o Google que, né, tem tanta informação jogada por lá, de todas as formas. Você pode simplesmente, você está cozinhando lá e está cortando uma cenoura, coloca lá a perguntinha para o Google: o que parte da planta é a cenoura? As pessoas ficam chocadas quando a gente fala assim: o gengibre não é uma raiz. Aí vocês vão ter que procurar lá assim, mas por que o gengibre não é uma raiz? Você só descobre isso se você, no momento que você está lá cortando, ninguém tira mais o celular da mão, né? Então aproveita essa ferramenta também para fazer pesquisas nesse sentido, e aí você conta essa história, né? Como é que você vai propagando isso? Você vai sentar com seus filhos lá na mesa, conta essa história que o gengibre não é a raiz, né? E sim, é verdade que plantas são luz. Eu também acho. Elas estão aí para nos ajudar a entender o ritmo real dessas coisas todas que a gente tem vivido. O que mais que a gente tem? Quintal de vó, né? A coisa mais maravilhosa, eu acho que tem. Então, trabalhar com botânica. Aí vocês podem ir me perguntando lá no Instagram, não da escola, essas perguntas mais pessoais ali, no sentido de direcionamento, vocês podem mandar no meu, que é o Anderson_Bill. Israel, moço do céu, tá longe. Mas vamos continuar. Se quiser, semana que vem ver o gravado, a gente vai deixar gravado para vocês acompanharem, tá? A gente vai divulgar o assunto da semana que vem nos próximos dias, vocês vão acompanhando lá. E uma coisa que vocês podem fazer para nos ajudar: já entrar no nosso site e indicar lá os cursos online que interessam para vocês, caso interesse. Porque a gente já está começando a construir a plataforma, é um por vez, como eu falei, somos poucos, a gente está construindo aos pouquinhos essa história.
tentem levar essas experiências práticas para casa. Planta o feijão de novo. Pega o algodão que você tem em casa, não vai ter terra necessariamente, porque não dá para sair, carregar saco de terra por aí. Pega o algodão, o feijão, planta como adulto isso. Não precisa ser só a criancinha. Esse despertar, viver essa experiência de novo é algo muito importante pra gente, né? O que mais que tem aqui? Pois é, a sua amiga chamou samambaia de alface. E eu sei que não foi brincadeira, eu convivo com isso o tempo todo, né? Então a gente sabe, é por isso que existe mesmo a tal da cegueira botânica. Então, cada um pode atuar ali no seu dia a dia com situações práticas muito básicas. Aquilo que eu falei, pesquisa sobre, busca fontes seguras. Ao longo das semanas a gente vai também mostrando para vocês o que são fontes seguras de informação. Estudar a planta não é um assunto que se resolve rápido, né? A gente precisa se dedicar bastante. Da mesma maneira que você vai estudar um ser humano, não é fácil, né? Planta é igual, é ser vivo, tem comportamento, tem maneira de... tem resposta para o ambiente, a gente tem muita coisa para aprender com elas. Se deem essa oportunidade de conviver. Que mais? Deem uma olhadinha lá nos textos. Não é só ter uma questão sobre conhecimento de espécie, tá, gente? Não necessariamente precisa conhecer espécie, mas é mudar a nossa relação de fato e parar de tratar um pouquinho as plantas como utilitárias. Alguém perguntou aqui o social natural, né, das punks, se eu considero relevante. Muito relevante. É uma maneira muito legal da gente conseguir abordar isso. Punks são plantas alimentícias não convencionais, um termo novo que aparece ali para trazer para a gente essa nova relação. Se olhar para a planta que está na calçada e começar a perceber que até ela dá para comer, não vai sair comendo planta de calçada por aí, tá? Depois a gente dedica mais tempo para ampliar esse assunto, mas as punks são ferramentas fundamentais nesse momento histórico para a gente começar a despertar esse interesse nas pessoas para isso, tá? Bom, são muitas perguntas. O que eu vou sugerir para vocês mandem essas perguntas através do meu Instagram, que é Anderson_bio. É muita gente, então eu vou respondendo aos pouquinhos, tá, gente? Eu respondo todo mundo. Quero agradecer pela paciência, presença de vocês ali. A gente vai precisar encerrar, porque senão o Instagram corta a nossa live, a gente não consegue salvar, tá? Leiam o artigo que eu coloquei, eu vou deixar na descrição do vídeo também, e aí vocês conseguem acompanhar. Semana que vem, quinta-feira, às 8h30, estaremos aqui de novo, tá? E fica o convite para vocês continuarem nos acompanhando nas redes sociais. A gente vai produzir mais conteúdo ali para vocês, para manter o máximo de informação segura possível, para que a nossa relação com as plantas seja cada vez mais aproximada, tá bom? Obrigado por hoje e a gente se vê na próxima semana. Valeu, gente. Até mais.